Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre quadrinhos aqui no bar, cara. História em quadrinho, né? Eu acho que história em quadrinho, HQ, gibi, tem vários nomes aí, você decide qual. E eu queria já perguntar para você, meu caro amigo Will, qual a sua relação com os quadrinhos, como é que você foi apresentado, quantos anos você tinha, quais foram os seus primeiros quadrinhos aí que formularam o Will de hoje? Tá, então, o quadrinho, para mim, é uma relação que vem desde a infância. Na verdade, acho que foi uma coisa meio que de família. Eu peguei de um tio meu, um falecido tio meu, que ele tinha uma coleção de quadrinhos, né? Então, mesmo que ele não gostasse que eu mexesse, eu ia lá sem saber ler, fuçava lá e pegava aquela Turma da Mônica, Disney, tinha Marvel, não conhecia os personagens, achava que era tudo um universo só. E isso ajudou a aprender a ler, a escrever, até levava isso para a escola, usava isso em exemplos em salas de aula, e aos poucos eu fui lendo, até tentei fazer quadrinho amador mesmo na folha de caderno, ficava desenhando lá, coisa e tal, os personagens. E até hoje, sempre que eu posso, eu leio. Se eu não puder ler ele em papel, eu leio online, aquela coisa toda, estou sempre acompanhando os lançamentos, porque o quadrinho é uma coisa viva, né? É uma coisa que já está aí desde o tempo dos nossos avós, se você for olhar lá para trás, entendeu? Já teve diversas mídias surgindo e ele está sempre se reinventando, e é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar. Sem dúvida, né? E, cara, eu não sei qual o primeiro quadrinho você pegou assim na sua mão para que você ganhou, que você começou a ler, mas eu acho que a maioria das pessoas, cidadãos de bem, começou a ler lá a Turma da Mônica, né? Acho que a grande maioria, quem nunca leu Turma da Mônica, boa pessoa não é. Eu parto desse princípio. E aí, cara, aí eu lia, né? Foi meu primeiro contato com quadrinho mesmo, né? Como muita gente ganhava dos pais e tal, e eu lia. E, cara, o quadrinho nada mais infelizmente, algumas pessoas elas têm um preconceito com o quadrinho, né? E eu vivi isso lá na minha juventude, na minha adolescência, lá na década final da década de 80, comecinho de década de 90, que é, assim, o quadrinho, encarar o quadrinho como uma coisa, além de encarar como uma coisa para criança, né? Assim, as pessoas têm essa mentalidade, quadrinho é coisa para criança, livro é coisa para adulto. Quando, na verdade, a gente tem várias histórias em quadrinho aí que são adultas, né? E várias histórias, porque, na verdade, o quadrinho ele é uma forma de literatura, assim como o livro. A diferença é que ele conta uma história com imagens, enquanto um livro, pelo menos em sua grande maioria, conta só com o texto. Então você tem uma história completa, que é imagem e texto, ali contada numa história em quadrinho. Mas existe esse Tem preconceito, quadrinho né? que é tão bom que até dispensa o texto, né? É verdade, é Tem verdade. quadrinho que só em você olhar a arte você já entende a história. Absolutamente. E aí você passou por algum preconceito, assim, quando você era mais novo, de tipo, pô, para de ler isso, é coisa para criança, vai ler um livro, alguma coisa assim? Um pouquinho. Na verdade, eu tinha assim, alguns amigos mais velhos que preferiam, vamos lá jogar futebol, não sei o quê, tá o tempo todo lendo aí, não sei o quê. Só que eu não dava ideia, eu não dava bola. Eu preferia focar ali no que está acontecendo com o personagem, saber o que vai acontecer na próxima página, entendeu? E para mim, isso daí, o bullying, a discriminação, sei lá, era irrelevante, entendeu? Eu estava tão imerso naquele universo ali, naquelas páginas, aquelas cores, aquela coisa toda, que o que estava acontecendo externamente não me afetava, entendeu? Porque acho que o quadrinho é isso. O quadrinho, quando você está lendo, você se transporta para um outro mundo, entendeu? E isso acaba meio que se deixando, como é que eu posso te dizer, imune a algumas coisas ao seu redor, entendeu? Então, o quadrinho realmente é uma forma de lazer e diversão que, para mim, fez toda a diferença, entendeu? No meu desenvolvimento. Entendi. Como todo bom nerd, você falou aí que você preferia um quadrinho a jogar bola, por exemplo. Como todo bom nerd, você devia ser péssimo em esporte, né? Porque isso é tipo, praticamente uma exigência para nerd é ser péssimo em esporte. Então, eu compartilho disso, né? Eu também era horrível em esporte, preferia ler quadrinho, e aí ficava lá no canto, enquanto todo mundo estava jogando lá na escola e tal, ficava no meu canto lendo. Para você ter uma ideia, na minha vida toda eu só fiz 3 gols. Um contra, um sem goleiro e outro no videogame.
Então os quadrinhos eram mais indicados para mim mesmo. Mas isso é fato, cara. O bom nerd não gasta ponto em atributos físicos, né? Gasta ponto em atributo mental. O bom nerd talvez gaste em atributo social, mas o negócio é o mental. Então a gente não tem coordenação motora, né? A única coisa de coordenação motora que a gente tem é de passar página de quadrinho. É isso que o máximo isso que Exatamente. A gente consegue fazer. E é isso. Então é realmente, eu também, cara, na época da minha adolescência e tal, eu sofri muito isso. Cheguei ao ponto de os meus pais jogarem quadrinhos meus fora, sabe? Jogarem no lixo, porque assim, nessa época, né, a gente tinha essa ideia de que o quadrinho era até uma coisa que prejudicava o estudo, prejudicava o seu desenvolvimento. Claro que tinha gente que prejudicava, porque tinha gente que ficava lendo quadrinho e não estudava. Mas os pais, eles assumiam essa ideia de que todo mundo que lia quadrinho não ia se formar, não ia estudar, sabe? Era uma coisa meio que negativa o quadrinho, né? Uma coisa meio que assim, de pessoas que não queriam nada com a vida. Assim que, pelo menos no mundo onde eu vivia, não sei você, mas as pessoas viam o quadrinho assim. Quem fica lendo quadrinho é a pessoa que vai ser um vagabundo, que não vai fazer nada e tal. Não sei se você passou também por algo parecido. Então, no meu caso, eu não tinha problemas quanto a ler quadrinho. Minha mãe adorava que eu lia quadrinho, professores. O meu problema é que o pessoal não entendia o fato de eu colecionar quadrinhos. Então, quando eu acumulava muitos serviços assim, no quarto, aquela coisa toda, a minha mãe, ele já leu isso, então já é descartável. Então, minha mãe fazia limpeza no quarto e ela jogava fora, ela dava para os outros, tipo ela entendia. Jornal, né? Ela não entendia. Exatamente. Porque ela não via problema em ler, ela só não entendia o fato de colecionar, entendeu? Então, o meu único problema é que eu perdi muita coisa que hoje em dia valeu uma fortuna, porque minha mãe, esse aqui ele já leu, vou dar pro vizinho, entendeu? E quando eu vi, estava eu sem meu quadrinho lá de 3 meses atrás, de 1 ano atrás. Foi isso aí. Pô, uma coisa meio triste, traumatizante. Agora, tem uma questão que, assim, aí mudou. A coisa mudou de figura, né? A gente até falou uma vez sobre isso no programa sobre ser nerd, porque depois que os quadrinhos foram transferidos para o cinema, interpretados por pessoas normais, né? Por pessoas vivas, por atores, aí começou-se a ver o quadrinho com outros olhos. Então, ali mais ou menos do começo de 2000, né, que teve um empenho maior, uma força maior dos quadrinhos, aí sim as pessoas começaram a ver o quadrinho. Poxa, quadrinho é coisa de criança, mas aquele filme ali é legal. Pô, X-Men é maneiro, Homem-Aranha é legal. Mas, pô, ainda tinha essa divisão entre quadrinhos e cinema, né, irmão? Aquela história é legal. Aí que a gente começou a ter armas para apresentar, para falar, tá vendo? Você gostou desse filme? Esse filme foi baseado nesse quadrinho. E aí eu senti que as pessoas com quem eu me relacionava começaram a querer ler, conhecer os quadrinhos. E a gente teve uma mudança excelente.